céu e nós vamos habitar no céu com Jesus, e nós vamos reinar, nós vamos estar junto a Deus, junto nas coisas lindas de Deus, não na aflição do inferno, que é algo terrível. O nosso inimigo, ele é terrível. Irmãos, sabe por que eu digo isso? E eu digo de cadeira. Um dia fomos fazer um evangelismo, era mais ou menos 10 horas da manhã, no domingo, e nós batemos em várias casas, uns aceitaram a palavra, outros não aceitaram, entregamos panfleto, convidamos para vir para a igreja, e de repente nós batemos numa senhora, que Deus abençoe que ela tenha aceitado Jesus, e ela estava lá nas oferendas dela, e ela saiu com um charutão, sem brincadeira, dessa grossura, fumando, e disse assim: não quero conversa com vocês, porque vocês são do outro lado. Eu sou de um lado e vocês são do outro lado. Nós estamos do lado correto, nós estamos do lado de um Deus maravilhoso, de um Deus que entregou seu Filho, o qual nós aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, e nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Nós não precisamos fazer oferenda, não precisamos fazer aquelas porcarias saradas, porque nós podemos simplesmente, no canto do nosso quarto lá, colocar uma cadeira e uma Bíblia, e ali orar e receber a visitação do Espírito Santo de Deus, e se encher do Espírito Santo de Deus, e se encher de alegria, sem sujeira nenhuma, sem acender vela, sem porcaria nenhuma, sem muito menos frango nas esquinas. Irmãos, vejam bem, então nós estamos do lado correto. Quando aquela mulher disse assim para mim, como pastor: eu nem quero conversa com vocês, ela nem abriu a porta lá, o portão que estava longe, os cachorros dela tudo endemoniado, latindo lá, aquela coisa terrível, e ela disse: olha, eu nem quero conversa com vocês, porque eu trabalho do outro lado. Veja, eles sabem, mas às vezes não tiveram uma oportunidade de receber uma palavra, de receber uma libertação, porque quem faz libertação, e parabéns para os libertadores dessa igreja, ele se cansa, ele sua, ele às vezes sai tudo arrebentado, mas a pessoa sai curada, a pessoa sai liberta, e a pessoa sai abençoada. Então talvez essa mulher, que Deus abençoe que ela tenha aceitado Jesus, mas nesse dia ela estava lá no metade da oferenda dela, e ela disse: eu sou do outro lado, e continuou lá, e não quis nem receber uma palavra. Voltando então à palavra de Deus, nós devemos realmente estar firme com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando diz a palavra entender, lá no livro de Neemias 8:8, você vai perceber o que é entender. Na Bíblia da pastora Sônia, eu até peço para vocês, quando comprar uma Bíblia, compre na linguagem de hoje. Na Bíblia da pastora Sônia já explica ali, mas Neemias 8:8 fala assim a palavra de Deus, capítulo 8, verso 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o que? Lendo e se entendesse. Então, quando Deus pede para Gabriel entender, explicar, para Gabriel explicar, para que Daniel viesse a entender, a palavra entender, entendesse, é uma palavra hebraica bim, não é usando a bin Laden, é bim com ele mesmo. É uma palavra hebraica e que significa discernir, perceber, captar, considerar, observar com atenção, ser perceptivo, ter discernimento. Irmãos, então o anjo, ele vai e explica para Daniel, bem explicadinho mesmo, aquela visão, para que ele entendesse. E nós essa noite devemos procurar receber uma palavra rema no nosso coração, e entender a palavra, e entender e receber ela mesmo no nosso coração, uma palavra de fé, uma palavra que venha nos animar para que esse ano de 2012 seja um ano de muita vitória. Porque quando o anjo Gabriel diz: para Deus nada é impossível, e quando Jesus Cristo diz para aquele rapaz: para Deus nada é impossível, o Espírito Santo de Deus diz para nós essa noite aqui: para Deus nada é impossível. No projeto de vida que você vai colocar diante de Deus, e que você vai escrever pensando nisso, que para Deus nada é impossível. Talvez você vai estar escrevendo ali, mas você vai estar pensando: mas isso aqui, eu já orei tanto, eu já estou sofrendo com isso aqui há tanto tempo, será que esse ano eu vou receber? Eu digo para você: você vai receber a bênção, porque para Deus nada é impossível. E eu quero que você tenha sonhos grandes mesmo, sonhos grandes, porque Deus, Ele é dono do universo, e desse Ele não vai presentear a nós que somos filhos dele. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, e Ele
presentear, Ele quer nos abençoar. No livro de Lucas 11, Lucas capítulo 1, 19 e 26, novamente, através do anjo Gabriel, Deus, Ele dá notícia boa para nós. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 1, bem tranquilamente, nós temos tempo, a mensagem hoje não é longa. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Lucas 1, 19. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro lá, 1, 19 diz assim: e respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então, ele veio dar boas notícias. Os anjos de Deus, eles não vêm para te atrapalhar, ele não vem para deixar você ali com aquela obsessão, aquela coisa terrível, aquele peso, aquela coisa escura, aquelas trevas. Ele vem para clarear, e ele vem para dar boas notícias. Quando o anjo de Deus nos visita, é paz, é tranquilidade. A gente sente até aquele perfume de Cristo, e a gente sente uma paz. E ele vem para dar boas novas, ele vem para nos dar boas notícias. Então Lucas 1, 19 diz: e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, que é o Evangelho. Boas novas é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, e foi o anjo que veio trazer. E 1:26 diz assim novamente: o anjo de Deus visitando, teve uma visitação do anjo de Deus, e ele visitando, ele diz assim na palavra de Deus, Lucas 1:26: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então novamente Deus enviando o seu anjo mensageiro para aquela cidade, para levar aquela mensagem. Mas irmãos, eu quero me ater a uma coisa, que Deus, Ele dá notícia de alegria, Ele dá boas notícias para nós, e Deus quer nós no futuro. Se você está vivendo no passado, e às vezes nós temos muito ressentimento no passado, coisas tristes, esqueça, perdoe, trate o teu passado, porque nós somos cidadãos do futuro, e pense que o futuro será muito melhor. O futuro será muito melhor. Eu digo para você, esse ano de 2012 será muito melhor para nós do que o ano de 2011. Será bom mesmo. O dia de amanhã será melhor que hoje, porque nós somos cidadãos do futuro, e Deus quer nós no futuro. Deus quer nós uma visão lá no futuro, porque vejam bem, passado, irmãos, só serve para nos dar experiência, para nós não cair naqueles buracos novamente, lá naqueles fundão, naquelas coisas pecaminosas que nós caímos no passado. Só serve para nós não cair mais. Mas também nós devemos esquecer, perdoar, não ter mágoa nenhuma, ter um coração de criança e pensar no futuro. Presente, irmãos, nós devemos viver, construir o que temos que construir agora, fazer tudo o que podemos fazer agora, prevendo um futuro muito melhor. Então Deus quer nós no futuro. Por quê? Porque somos cidadãos do futuro. Deus quer nós, se você puder anotar até lá, nós vitoriosos. A palavra de Deus diz que nós somos mais, veja bem, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então a bênção é completa. Se você está com uma luta agora, você vai ser mais do que vencedor. Eu já profetizo para você, a bênção tua vai ser completa. A palavra de Deus diz assim claramente, que o Espírito Santo de Deus vai dar palavras para nós, em qualquer lugar que nós for comparecer. Deus vai dar palavra para nós, e nós vamos sair dali mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que estar acima da lei, ser cidadãos do céu, andar acima da lei, cumprir com todas as obrigações terrenas aqui, e não ter medo algum, porque se formos chamados para responder por alguma coisa, o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele vai falar por nós, e não precisa nós se preocupar, porque nós estaremos lá com a palavra de Deus, nossa boca nos defendendo. Então
Deus quer nós vitoriosos. Anota aí e coloque no teu projeto de vida. Você vai ser vitorioso, vai ser mais do que vencedor nesse ano de 2012. E Deus quer nós com projetos. Irmão, eu vou falar com as mães e com os pais que estão aqui. Eu sou pai, a pastora Regina é mãe, a irmã Lourdinha é mãe, a pastora Sônia, as mães que estão aqui, a irmã Rosana, o irmão José, a irmã Leite. O que nós desejamos na vida dos nossos filhos? Nós desejamos que eles tenham sonhos. É tão maravilhoso, né? Quando você recebe o teu filho e ele está com planos. Ele quer estudar, quer trabalhar, ele almeja fazer isso, aquilo, aquele outro. E você como mãe, né, irmã Lourdinha, eu como pai, nós escutamos e vemos, poxa, graças a Deus, está no caminho bom. E o nosso paizão no céu, muito mais ainda, ele quer nós com projetos. Tenha projeto de vida, tenha sonhos, tenha visões, tenha. José, irmãos, ele era o menorzinho da casa dele, então tinha todos os outros filhos, porta, tudo, ele era o menorzinho. E ele tinha uma visão de Deus, ele tinha sonhos. Davi, ele era o pastor. Sabe o que é pastor? Você acha que pastor era o trabalho mais nobre naquela época? Era o pior trabalho. Ele era o filhinho menor, o mais mirradinho, o mais feinho. Os outros eram bonitão, forte, e ficavam nos trabalhos ali por perto da casa. Davi, ele ia lá no campo, ele cheirava e fedia, né? Fedia a ovelha, esterco de ovelha. Ele cuidava das ovelhas dia e noite, mas o coração dele estava no trono. Ele era amigo de Deus, e ele sabia que um dia ele seria rei, e ele se tornou o maior rei de Israel, o maior rei, o rei que mais conquistou, que libertou seu povo. Deus quer você como rei, como rainha, como príncipe, como princesa. Deus quer que você tenha sonhos, e sonhos que serão realizados nesse ano de 2012. E se você lutar, e às vezes você não conseguiu nesse ano, não tem problema nenhum, continue lutando, porque uma hora nós vamos conseguir. Teve um crente americano que foi presidente. Ele foi presidente dos Estados Unidos, e ele era evangélico, crente mesmo. E ele se candidatou ao presidente. Ele ganhou poucos votos pela primeira vez. Vejam bem, prestem bem atenção. E todo mundo dizia para ele: desista, você é o Zé Mané, você nunca vai conseguir. Ele se candidatou a segunda vez, não ganhou. A terceira vez não ganhou. A quarta vez não ganhou. Ele se candidatou a quinta vez e ganhou. E foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Não desista, não desista. Eu digo para o povo: não desista de estudar, não desista de progredir, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, porque Deus, Ele quer que a gente tenha projeto, Ele quer que a gente tenha visão de futuro, Ele quer que a gente cresça. Ele não quer os filhos dele ali desanimado, Ele quer um povo ali que olha lá para frente, que olha já dia 31 de dezembro de 2012. Quantas coisas que nós realizamos. Eu quero ver você com o teu projeto de vida e com todas as coisas, e muito mais. 31 de dezembro agora de 2012, no final do ano, muito mais Deus vai dar para nós. Então preencha o teu projeto de vida hoje mesmo, ou traga no máximo até domingo que vem. Sério mesmo, ninguém vai ler. Eu quero que você traga até na cara. Você pode trazer, pode colar ele, porque ninguém vai ler, porque Deus vai ler, e basta Deus ler os nossos sonhos, os nossos projetos e o que nós almejamos. Então, irmãos, quando o anjo disse: eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Quando Deus nos visita, irmãos, é sempre para dar vitória. É sempre para dizer, às vezes estão em frente de uma luta, aquele povo andava sempre lutando, às vezes encurralado, os exércitos ao redor deles, e o anjo de Deus vinha e dizia que Deus tinha dado a vitória, e eles iam à guerra, e eles eram vitoriosos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a palavra evangelho, você sabe que significa boas novas, e no verso 26 o anjo diz: salve agraciado. O anjo é educado, ele vem e ele faz um cumprimento e diz: salve agraciado. Gabriel é um dos dois anjos mencionados pelo nome na Bíblia. Qual é o nome do outro? Alguém sabe? Pode me dizer? Na Bíblia só fala o nome de dois anjos.
Um deles é Gabriel, que nessa noite nós aprendemos o significado, homem de Deus, ou força de Deus, mensageiro de Deus. E aquele anjo, lembra aquele anjo que Miguel estava orando, que Daniel estava orando 21 dias, e as potestades não deixavam de descer a bênção. E daí veio o arcanjo Miguel,